Vejam só, o Papa Pio XII. O Papa Pio XII, ele viu muita coisa também, né? Ele acompanhou a mesma lógica do Papa Pio XI. E então, esse é o decreto que todo mundo queria que eu chegasse, né? Decreto contra o comunismo de 1949, que não é diretamente do Papa Pio XII, mas é o decreto do Santo Ofício, ou seja, o Santo Ofício é o atual Congregação para a Doutrina da Fé. Antigamente se chamava Santo Ofício, antigamente mais se chamava Santa Inquisição, né? Enfim. Mas hoje em dia é um nome assim super simpático, né? Congregação para a Doutrina da Fé. Que lindo! Antigamente foi Santo Ofício, antigamente foi a Santa Inquisição. Se os fiéis que professam a doutrina materialista e anticristã dos comunistas, e sobre todos os que a defendem e propagam pelo mesmo fato, como apóstatas da fé católica, incorrem na excomunhão reservada de modo especial à Santa Sé Apostólica, incurrant in excommunicationem speciale, modo sede apostolicam reservatam. Resposta, sim e nem justifica. Afirmativa e não justifica. Bom, então olha só que interessante. Se incorrem na comunhão reservada de um modo especial à sé apostólica. Não utiliza aqui a palavra, não se utiliza aqui late sententia, mas utiliza a sua equivalente, ipso facto, né? Que é equivalente a late sententia. Em latim, ipso facto tampam apostate a fide católica incurrunt in excommunicatione speciale modo sede apostolici reservata. Eu queria que vocês entendessem uma coisinha aqui. Tá válido isso aqui ainda? Bom, depende de dois fatores. O primeiro é que o motivo da excomunhão foi o motivo, tá claro no texto, né? Os fiéis que professam a doutrina materialista e anticristã dos comunistas, e sobre todos os que a defendem e a propagam, pelo mesmo fato, como apóstatas da fé católica. Então, quer dizer, o que está pressupondo aqui? Que os comunistas, pelo fato de apoiarem uma doutrina materialista e ateia, o materialismo e o ateísmo, logicamente, é apostasia, então, por ser apostasia, é que se recebe a excomunhão. Entenderam? Lê o texto bem, temos que ler o texto bem lido, tá? Então, não está dizendo assim, você é excomungado por ser comunista. Não, está dizendo o seguinte, que os comunistas defendem uma doutrina que, ao defender essa doutrina, incorrem na apostasia. E é a apostasia que te dá excomunhão automática, ipso facto late sententia, como se queira chamar. Certo? Esse é o primeiro ponto que deve ser considerado para não ficar dizendo tolices na internet. Segundo ponto que deve ser considerado nessa questão. Há um princípio canônico nas suas leis gerais que as leis penais, quando há um novo ordenamento de leis penais, então o anterior fica abrogado, ou seja, fica excluído. Acontece que a Igreja Católica sim fez um novo código de direito canônico no qual existe sim um capítulo penal, que é de 1983. Esse decreto é de 1949. E no Código de Direito Canônico de 1983, o comunismo não aparece como excomunhão ipso facto, automática. Continua a aparecer, sim, a apostasia. Vejam só, que o novo código, o Código de 1983, pegou o espírito desse decreto do Santo Ofício, do tempo de Pio XII, e o materializou no novo Código de 83. Ou seja,
Assim como nos tempos de Pio XII, o comunista era excomungado pelo fato de ser... Vocês têm que prestar atenção nisso aqui, tá? Porque senão não vão entender e vão continuar dizendo bobagens na internet. Desculpem, tá? Mas aqui é importante. Lê o texto direito do decreto do Santo Ofício. É preciso leitura compreendendo, tá? O que está dizendo aqui? O comunista, ele é excomungado automaticamente pelo fato dele ser um apóstata da fé. Quer dizer, não é pelo fato dele ser comunista, mas pelo fato de que o comunismo significa apostasia. Percebem? O que o novo código fala? Fala assim, o apóstata é excomungado ipso facto. Correto? Então, em certo sentido, o decreto continua sendo válido não porque o decreto em si é válido. Por quê? Porque a nova lei cancela a antiga no mesmo gênero de leis. É mais, a Santa Sé, inclusive, já tem até reformado a parte penal do seu atual Código de 83. Então, tem mais uma nova atualização, na qual também já não se fala do comunismo. Mas continua a falar da apostasia. A apostasia tem excomunhão late sententia, ipso facto, automática. Então, se você encontra na prática um comunista que se insere nesses padrões da apostasia, porque é ateu, porque é materialista e era católico, que claro, para ser excomungado tem que ser católico, né? Porque também não dá para excomungar um pagão. Excomunhão significa fora da comunhão. Então, para sair fora da comunhão, pressupõe a comunhão anterior, ou não? Então, por exemplo, uma pessoa que nunca foi batizada e que é comunista, ele não está excomungado porque ele nunca teve comunhão. É lógico? Tá. É importante pensar as coisas, tá? Não simplesmente repetir as coisas como se fôssemos papagaios, né? Então, um batizado que de repente começou a professar a doutrina comunista e por causa da doutrina comunista caiu no ateísmo, no materialismo, ele está excomungado. Mas ele está excomungado não pelo fato de ser comunista, mas pelo fato de ser apóstata. Essa é a excomunhão dele. Por quê? Porque o novo ordenamento canônico, na sua parte penal, já não contempla o comunismo diretamente, mas contempla o que está por detrás do comunismo. Me explico? Explico-me? Nem perguntei se você me entende, eu perguntei se eu me explico, tá? Se não, como esse vídeo vai ficar aí mais tempo, poderia até se fazer um recorte só sobre essa parte no futuro, né? Porque eu acho que a gente foi sistematicamente, tá bom? Vou acrescentar mais um fato para vocês verem como é difícil conseguir ser excomungado hoje em dia. É muito difícil conseguir ser excomungado, pessoal. Por quê? O novo Código de Direito Canônico, ele coloca tantos atenuantes, que assim, para conseguir ser excomungado, quase que é preciso ser doutor em Direito Canônico. Isso quem me disse foi um bom bispo outro dia, né? Por exemplo, a mulher que aborta, ela fica excomungada, mas ela só fica excomungada se ela souber que existe a excomunhão pelo aborto. Pessoal, os católicos não sabem nem fazer o sinal da cruz direito. Observem o pessoal que entra na igreja, como é que eles fazem? Eles fazem qualquer coisa assim, né? De qualquer jeito, sabe nem fazer o sinal da cruz. Como é que vai usar a palavra excomunhão? Como é que vai saber que está excomungado? Eu, em 18 anos de padre, atendendo confissão praticamente todos os dias, posso dizer para vocês que eu acho que eu nunca encontrei uma mulher que abortou e que esteja excomungada. Porque a ignorância é tão grande, mas tão grande, que a pessoa não sabe nem o que é excomunhão, nem o que não sabe nada. Dificilmente você encontra uma mulher que abortou e que esteja excomungada, apesar de que o aborto, ela sabe que é um pecado grave, isso ela sabe. As mulheres normalmente sabem, quando abortam, sabem que cometeram uma coisa horrível, que aquilo não se pode fazer, e por isso vêm se confessar. Profundamente doloridas, marcadas psicologicamente, uma coisa horrorosa, né? Na psicologia dessas mulheres arrependidas. Mas elas não sabem da excomunhão. E como elas não sabem da excomunhão, elas não estão excomungadas. Vejam só que curioso, né? Quer dizer, o novo código
É tão difícil conseguir ser excomungado, meu Deus do céu. Vocês sabem que o padre que conta o segredo de confissão, ele fica excomungado automaticamente, não é? Fica automaticamente excomungado. Mas vamos supor que o pobre padre, naquele domingo, bebeu uma cerveja e ele variou um pouquinho o seu intelecto ali, né? E acabou dizendo uma coisa, só que ele percebeu na hora que ele falou, ele brecou. E mudou de assunto e falou das abelhas no telhado, né? Da primavera e da lua ensolarada, só para entrar num conceito contraditório aqui, né? Então ele não ficou excomungado. Viu como é difícil ficar excomungado no atual ordenamento jurídico? Né? Então, cuidado quando vocês ficarem excomungando pessoas aí. Não é tão fácil ficar excomungado, entendeu? Então, o ordenamento jurídico é o que é. Você pode dizer, é pecado grave? É pecado grave. Mas tem excomunhão? É que, ó, pecado é delito. Excomunhão é pena. Não é a mesma coisa o delito e a pena. Não é a mesma coisa o pecado e a pena pelo pecado. Tá bom? A pessoa pode cometer um pecado gravíssimo, mas que não tem a pena da excomunhão. São duas coisas diferentes. Tá? Então, vocês viram como é complexo analisar isso aqui? Porque tem uma série de coisas que estão envolvidas. E por isso, infelizmente, o pessoal fala muito sobre esse decreto, mas parece que não entra realmente na letra do decreto, né? Eu nem falei no espírito, tá? Falei na letra agora mesmo.